Em outubro de 1717, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição foi encontrada no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo. Já logo em seguida, começou o culto à Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Os primeiros milagres atribuídos a ela, a esperança, as dificuldades e a alegria dos peregrinos montados que saíram lá de Belo Vale, em Minas, é o que você vê agora. Do ponto de vista das adversidades, a romaria montada em mula e burro tem um quê de penitência. A neblina espessa, às vezes, encobre a trilha. A gente se perde, aumenta a jornada para 8, 10 horas de viagem. Tem a chuva, tem o barro, as picadas abertas na pedra bruta pelos cascos dos animais sempre oferecem o risco de derrapadas perigosas. Tem o difícil, mas tem o fácil também. E nessas horas, a peregrinação vira um passeio. Assim que a gente dobrar esse morro aqui, acredite se quiser, a romaria vai navegar. Vamos, Sereno, vamos. Vamos, Sereno, vamos. Você consegue. Nós vamos atravessar o Rio Grande agora, num dos trechos em que ele é represado. Há um estranhamento inicial. Animais pisando em chapa de aço ficam assustados. Ainda mais que aqui nenhum conhece embarcação. Mas logo todos se acomodam. Será que a tropa também curte essa cena bonita de água com montanha? Esta é a represa da usina de Camargos, em Carrancas, um dos pontos turísticos da região. Um passeio. Pena que seja curto. Em 20 minutos já chegamos ao desembarque. A coleção de passagens memoráveis vai engordando, como esta travessura. Olha, não tente fazer isso na sua próxima cavalgada, hein? Quem divide a brincadeira aí com o Lindomar é o Wagner Andrade, que já foi peão em roça, peão de obra, peão de indústria e agora é peão de si mesmo, pois tem 4 caminhões de transporte. E olha que esses dois não são os mais novos da turma, não. Os caçulas da comitiva são o Eduardo dos Santos e o Ezequiel Rodrigues. Falei, Nossa Senhora Aparecida, se a senhora me der a carteira de moto, eu vou montar na minha moto e vou lá visitar a senhora, vou lá no pé da senhora. E ela me deu. Foi de moto? Fui de moto. E agora de mula? Agora de mula. Eduardo vem pela primeira vez. Tá com saudade de casa, não? Ah, tô. É? Saudade do quê? Da mãe, meu pai, da minha família lá em casa. Além do gosto por andar de mula, ambos têm outra coisa em comum. Em Belo Vale, trabalham como açougueiros. O cliente agradece, né? Uma carne macia. O William Franconi também é dono de uma casa de carnes. Filho de um pecuarista, está indo pagar a graça de uma cura. Fui curado de um problema de coluna que eu tive. Fiquei 2 anos e meio, me parece, fazendo um tratamento. Tive no ponto de operar e não precisei operar. Tem um tio agora que nós descobrimos que ele está com câncer. Nós estamos fazendo o tratamento, fazendo uma firmeza para ele. O Tiago Monteiro é administrador de empresas, trabalha numa indústria do pai que presta serviço às mineradoras em Belo Horizonte. E este cavaleiro, Rogério Pereira de Paula, que tem o apelido de cowboy, é dono de um lava-jato em Itabirito. Ele viaja num período de luto pelo pai que morreu há 2 semanas. Eu queria ter ido quando meu pai estava vivo, mas infelizmente Deus o levou, aí eu vou lá para pagar essa promessa. Cumprir o prometido, ainda que tardio, transcende, como uma experiência de travessia de ordem pessoal. Tem hora que uma ponte assim nos facilita, nos incentiva a prosseguir. Aê, Juninho, a passagem é difícil, hein? Às vezes a ponte é algo a evitar, temos que encarar o perigo. A mula refuga como se fosse um pensamento, uma atitude a rejeitar o avanço. Corremos o risco de ficar à margem. Mas assim como na vida, perigos à parte, a caravana passa. Passagem do Rio Passa Quatro, a última cidade aqui no sul de Minas, divisa com o estado de São Paulo. Quase chegando já. A ferradura na pedra da rua reverbera as sinas dessas regiões de Minas. Dias atrás vimos as vossorocas, as chagas da mineração.
os fornos queimando a vegetação para fazer o carvão essencial das ligas de ferro. Agora, a trilha nos põe nos trilhos daquela que era a maior ferrovia do sul de Minas e que foi abandonada. Ipanema. Vamos, Ipanema, vamos. A beleza do cenário, no entanto, nos abre os poros para mais uma acolhida, daquelas em que a pausa marca mais do que o movimento, lembrando uma citação antiga. A vida não é medida pelo número de vezes que respiramos, mas pelos momentos que nos fazem perder o fôlego. Ô, Sojão! Ah, vou chegar! Faz aí de novo! Mais um ano que se passa. Ô, Sr. João. Falou, filho. Tá bom. Graças a Deus, estamos vivos, né? O pouso em Passa Quatro, a 2 dias da chegada, é um acontecimento. Assim como foi aquele lá no comecinho da viagem na casa do seu Luiz, em Bituri. Lá fomos recebidos com uma cordial comidinha de fogão a lenha, o imbatível trivial de arroz com feijão gordo, macarrão e carne de lata. Uma comunhão, sentar em roda e banquetear no quintal. Fizemos a última viagem. Lá o cantor Roberto Rocha puxou, entre outros, um clássico do nosso cancioneiro rural. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade. Aqui em Passa Quatro também tem música, com o sanfoneiro Francisco Souza. E comida tropeira típica, canjiquinha com costelinha de porco e uma coisa comum nesta parte da Mantiqueira, o arroz vermelho com carne, no caso com pato. Você conhecia já esse prato, não? Não comi, não. Primeira vez. O arroz vermelho? Não, nunca comi, não. É. É bom demais, viu? É um prato que nós não esquecemos jamais. Tem alguma reclamação, não? Rapaz, é só hoje, né? E de brinde, a noite ainda nos reserva uma interpretação impecável do violeiro Marcelo Ribeiro. A música você conhece bem. Quem vem para São Paulo pelo extremo sul de Minas tem uma parada obrigatória bem na divisa entre os dois estados. É um ponto marcante das terras altas da Mantiqueira, onde uma grande imagem de Nossa Senhora saúda os peregrinos. A passagem por aqui dá oportunidade para que seja feita a primeira da série de reverências que pretendem apresentar a padroeira lá no santuário. Essa imagem antecipada da santa sinaliza como se fosse a dobra de uma curva para a reta final da viagem. É uma descida esperada porque, normalmente, descortina um cartão postal das encostas da Mantiqueira. A neblina, porém, nos mantém com os olhos fixos na trilha escorregadia. Presságio de que um caminho melhor pode ser pior para quem vem montado. Esse último trecho é todo plano, mas acaba sendo a parte mais temerosa da viagem. Porque a gente só anda no asfalto. Muito perigoso, na beirada de asfalto. Não é igual lá no mato, a gente escorregadinho, melhor que aqui. Aqui preocupa todo mundo, né? Véspera de chegada, André Luiz Castro capricha na cozinha que veio montando a cada parada. Pedreiro de profissão, com a crise ficou desempregado. Na Romaria faz bico de cozinheiro. Agora, pela sua camiseta, eu posso deduzir que seu negócio não é cavalo. Moto e rally. Ah, é o que você curte. Cavalo, não? Não. Você monta, não? Não. Nunca montou? Nunca montei. E cozinhar, tem segredo para cozinhar para esse monte de gente assim, não? O segredo é o tempero, né, pessoal? Cada um gosta de um tipo de comida. E tem gente que não gosta de tempero nenhum. Que é o caso do Mateuzinho. E eu pequeno, eu não tenho jeito de comer nada de carne e tempero nenhum. Se eu for comer, se eu colocar no meu prato, acabou. O meu pai pelejou comigo para eu comer carne, mas não descia. Eu não gosto de muita coisa, não. O negócio meu é simples. Um sanduíche e tal? Uma coxinha? Não. Salgadinho? Não, é só pão. Pastel? Só se for de queijo. Mateus traz ingredientes e faz a própria matula, separada da comida geral.
O máximo que se permite, como diz, é um pouquinho de óleo e um tantinho de sal. O resto da turma já acabou de comer faz tempo, quando ele termina e se senta sossegado para saborear. Sempre arroz, feijão, macarrão, ovo, um legume se tiver. Pelo menos para o humor, tempero e carnes não fazem falta. Vive sorrindo. Não, a gente tem que viver com alegria, bom. Viver com tristeza não vive, não. Vamos embora, gente. O último dia da Romaria, que Nossa Senhora Aparecida leva todo mundo até em casa. Com alegria, finalmente, alcançamos os arcos do santuário. Foram 12 dias em lombo de mula e burro para os muladeiros de Belo Vale saírem lá de pertinho de Belo Horizonte e varar até a cidade de Aparecida, em São Paulo. A primeira coisa que fazemos aqui é registrar o feito, ilustrar o perfil das redes sociais com a bela recordação. É uma honra para um cavaleiro devoto tirar foto, fazer vídeo na frente da Basílica. Aqui vai os agradecimentos de Belo Vale à comitiva de peão, de nós ter saído de lá e chegar aqui sem nenhum machucado e sem nenhum arranhão, e chegar aqui e receber sua menção. Se para o romeiro que vem de carro ou ônibus há amplo estacionamento, para quem vem montado também tem acomodação. Este portal enfeitado, na verdade, é a porteira de um grande curral dentro do santuário. Aqui a tropa é desarriada e os animais descansam para depois embarcar de volta para casa de caminhão. Minha Nossa Senhora Aparecida, queria muito agradecer aí pelo senhor ter acompanhado a gente na viagem. Mais um ano a gente conseguiu chegar aí com muita força. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe um amigo meu que está com problema lá de chamariz, com problema de saúde. Nossa Senhora Aparecida dá a benção aí. Todo mundo tem problema na família, a gente vem assim para buscar a mesma fé, para buscar a proteção mesmo. Não pedir só para a gente, mas por todo o Brasil, pelos amigos, pelos inimigos, por todos os viventes que tem no mundo. E que nós tenhamos um retorno para nossa casa, na companhia dela de novo, como foi a nossa chegada. Viva Senhora Aparecida! No moderno Cine Padroeira, em 3D, os romeiros assistem ao filme dos milagres. Numa época de extrema escassez no Rio Paraíba, a imagem de Nossa Senhora da Conceição foi a única coisa encontrada. E logo depois, a rede passou a vir cheia de peixes. Cultuada na casa de um pescador, um dia as velas ao lado da imagem se acenderam sozinhas. Uma menina cega em peregrinação passou a enxergar. Depois de reza fervorosa, as correntes que prendiam o escravo Zacarias se soltaram. Um tropeiro ateu quis zombar da crença e ameaçou invadir a igreja montado. O cavalo estacou, ele foi para o chão e a marca da ferradura ficou impressa na pedra. E assim, os acontecidos extraordinários atribuídos à santa, as graças, passaram a ser contadas às dezenas, centenas, milhares. Pergunto se não terá sido Nossa Senhora quem colocou a bondade no caminho desses romeiros, sem a qual não teriam chegado até aqui. Nos pousos, onde eram generosamente recebidos, conversava com os donos. Escuta, o senhor cobra quanto por pessoa aqui para dar o pouso para a turma? Aqui eu não cobro nada, não. Bom, só ter a turma reunida aqui, conversando fiado, é bom demais. Prazer de receber ele. Minha porteira não tem cadeado. Quem quiser servir, estamos às ordens aqui, vindo com o maior prazer do mundo, para todo mundo. É promessa sua? Falar, não. Romeiro aqui come de graça e dorme de graça. Não é promessa. O que é? Não é promessa, é modo a gente fazer mesmo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.